Então, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos trabalhar na nossa aula da nossa unidade curricular Ética Profissional e Filosofia, esta aula que tem como tema a sociedade reflexiva de Anthony Giddens. Vamos ver como é que Anthony Giddens nos apresenta essa sociedade, a qual ele denomina de sociedade reflexiva, né? Então, veja que o Anthony Giddens, ele trabalha aqui com essa questão, e aí ele é professor de sociologia da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, né? Inclusive essa é uma universidade renomadíssima na Europa, né? É a universidade inglesa, né? E ele teve aí os seus trabalhos que são discutidos mais intensivamente nos Estados Unidos, ali nos anos 70, e foram tardiamente introduzidos também na França, e depois ele ficou conhecido como teórico da terceira via. Ou seja, ele vai trazer aí uma terceira via no aspecto de sociedade. E qual é essa terceira via? É justamente essa sociedade que ele chama sociedade reflexiva, essa sociedade que está em busca do conhecimento. Por que nós estamos estudando Anthony Giddens aqui, né? Nessa disciplina? Porque ele trabalha justamente com essa concepção de uma sociedade reflexiva, e a reflexão, ou seja, a produção do conhecimento, ela se dá a partir da reflexão que é feita sobre os objetos de pesquisa e sobre as questões e os problemas que se apresentam no mundo contemporâneo. Daí, nós temos aqui o Giddens dentro desse contexto, desta unidade curricular. Veja que ele é aí de 38, e até então ele ainda é nosso colega aqui no planeta Terra, né? Para Giddens, ele vai chamar aí de a pós-modernidade, é apresentada como um período em que a realidade social se apresenta fragmentada. Ou seja, teve todo o período, aqui nós vamos pegar por base os períodos históricos, né? O período da pré-história, o período da história antiga, o período da história medieval, o período da história moderna, que aí vem o modernismo, ou seja, a história moderna justamente ali a partir do renascimento cultural. E aí vem essa sociedade, depois vem a sociedade, a história contemporânea, que ocorre ali a partir do advento da Revolução Francesa, porque os ideais que eram perseguidos pelos revolucionários, que era a liberdade, a igualdade, a fraternidade, continuam ainda em evidência e sendo uma busca cotidiana pela sociedade atual, daí porque se trabalha com essa concepção e com essa denominação de sociedade, de idade contemporânea ou história contemporânea. E aqui ele está falando que já dando aí uma sociedade pós-moderna, que dentro dessa sociedade contemporânea nós herdamos os princípios da modernidade, né? Inclusive é comum a gente dizer para as pessoas, quando tem uma cabeça bem aberta, dizer aquela é a pessoa bem moderninha, né? E, e aqui ele já trabalha com esse conceito de pós-modernidade, né? E aí ele vai dizer que a pós-modernidade ela é apresentada como um período em que a realidade social se apresenta de forma fragmentada, porque, de fato, nós vivemos em uma sociedade que ela está fragmentada. Nós temos essa fragmentação tanto em relação a classes sociais, em relação a grupos étnicos, em relação a bandeiras de luta, e então temos essa sociedade bem fragmentada. E ele vai dizer que essa sociedade pós-moderna ela é caracterizada justamente por essa realidade dos fragmentos. Ou seja, para entendermos essas novas tendências, né, precisamos distinguir as diferenças entre sociedades tradicionais, a modernidade,
do que se atualmente pode ser considerado como pós-modernidade. E aí nós já falamos, inclusive, nas aulas anteriores, do que significa aí ser as sociedades tradicionais. São aquelas sociedades em que o princípio do respeito à ancestralidade estar presente mesmo no grupo atual, no grupo contemporâneo. E aí, no Oriente, a gente tem muito essas sociedades mais tradicionais. Ontem nós até falamos em relação aos japoneses, eles se identificam dentro desse contexto de sociedades tradicionais, porque eles levam muito a sério essas experiências dos mais velhos, um ensino por meio da oralidade. Os hebreus também atuais, eles podem ser considerados dentro de um grupo de sociedade tradicional pela sua concepção de estrutura de fé, né? Para eles a concepção, mesmo existindo um presidente, mas há uma concepção teológica para o governo do Estado, e trabalha muito com essa questão do teocentrismo dentro das ações de governo. E aí nós temos esses grupos que são as sociedades tradicionais. As sociedades modernas são aquelas que aderiram aos adventos da industrialização, da utilização da energia elétrica, do combustível, do óleo, o motor a diesel. Aí entra nesse contexto a sociedade moderna. E aqui, para a sociedade já chamada pós-moderna, nós temos aí esse novo advento, que é o advento das TIs, que são as tecnologias de informação e de comunicação, ou seja, TI, tecnologia de informação, e TIC, que são tecnologias de informação e comunicação. Bom, partindo desse princípio, vamos aqui para Stuart Hall, aqui em 1999, afirma que a sociedade moderna são sociedades de mudanças constantes, rápida e permanente, né? Ou seja, como se estudar essa questão de transformações, mudanças constantes, rápidas e permanentes? É porque esse permanente aqui não é que muda e permanece ali mudado, é que estão permanentemente mudando. Então, esse conceito aqui de sociedade moderna, ela tem a ver com essa concepção aqui, dessas mudanças rápidas que vão ocorrendo na estrutura social, e bem como nos conceitos em relação às relações da sociedade, a forma de ver o mundo, a forma de produção de conhecimento, a forma de produção de bens e serviços, a forma de consumo também, que vai sendo alterado de maneira muito rápida. E isso é permanente, essas transformações. Lembram que eu falei uma aula para vocês que, inclusive, esse mundo e até mesmo a cultura, a indústria cultural, ela promove essas necessidades, elas nos levam a criarmos necessidades. E aí é aquela coisa, se hoje eu tenho um carro 1.0, mas aí eu vejo alguém, o próprio mercado, a propaganda, me seduz a eu buscar ferrenhamente um carro de um motor mais potente, né? Então, são essas coisas que a gente tem dentro dessas mudanças que vão acontecendo nesse mundo capitalista, nessa sociedade capitalista, e diante da realidade que se apresenta no nosso cotidiano, que está patente aos nossos olhos todos os dias. Vejam que Stuart Hall, para ele, essa é a principal distinção entre as sociedades tradicionais e modernas. São essas mudanças constantes e rápidas, né? Porque as sociedades tradicionais, não é que não ocorram mudanças nas sociedades tradicionais, só que essas mudanças ocorrem de forma muito lenta, né? Quase que imperceptíveis, né? Então, enquanto aqui mudanças ocorrem de um ano para outro, não? Nas sociedades tradicionais levam aí 50 anos, um século, para poder ir tendo algumas mudanças, não?
Então, essas mudanças é que são, segundo House, a principal mudança entre as sociedades tradicionais e a sociedade moderna. E aí o Antônio Guedes, ele já, ao discutir essa questão da modernidade, refere-se a termos como descontinuidade, reflexividade, desencaixe, né? São termos que ele utiliza para falar dessa questão aqui de modernidade, né? Essas transformações que vão ocorrendo, ele vai utilizando esses termos, descontinuidade, ou seja, não tem aquela coisa crescente, vai tendo aqui uma onda por determinados elementos, determinadas buscas, determinadas tendências, de repente dá uma quebra naquilo ali, então começa, aí ele vai chamar de descontinuidade, isso, né? E essa reflexividade que todas essas transformações nos leva a essa reflexividade, ou seja, daí vem o nome sociedade reflexiva, né? E esse desencaixe, que para ele, de modo geral, situar a relação espaço e tempo. Isso vai ocorrendo dentro de um espaço geográfico e de um espaço de tempo também, que todos nós precisamos ter em mente que as mudanças elas não ocorrem descontextualizadas do espaço físico e do tempo histórico, tá bom? Ainda o Antônio Guedes ele vai falar da realidade, que a realidade ela é fragmentada e não podemos percebê-la a partir de modelos, né? Totalizantes, ou seja, pegar um todo para observarmos essas fragmentações, né? Não existe modelos que sirvam para toda a humanidade. Ele vai falar que os modelos sociais que são aplicados, eles podem ser muito bem aplicados em uma sociedade europeia, mas eles podem não ter a mesma fluidez em uma sociedade americana, ou mais especificamente da América Latina, né? Então, vejam que, diante dessa realidade, ele vai falar que não existe um modelo totalizante para dizer este é o modelo que toda a humanidade vai utilizar dentro do contexto das estruturas sociais, né? Não existe isso. Cada sociedade, cada povo, cada país, cada estado encontram modelos, paradigmas específicos para as relações sociais dentro da sua base territorial, né? A característica principal da sociedade pós-moderna é a diferença. Justamente isso, porque enquanto na modernidade tendia-se num pensamento de que toda a sociedade humana ela teria as mesmas relações, as mesmas estruturas, os mesmos aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais. Aí aqui, nessa sociedade pós-moderna, vai dizer que não, que são essas diferenças é que vão marcar, de fato, esta sociedade pós-moderna, né? Bom, seguindo em frente, ele vai falar dessa questão do desencaixe, né? O que seria o desencaixe para Antônio Guedes, né? O deslocamento das relações sociais do contexto locais e a sua recombinação através de distâncias indeterminadas do espaço e tempo, né? Então, quando se faz esse desencaixe, né? Justamente esse deslocamento dessas relações sociais, que leva em consideração essa questão do espaço e tempo que estão bem distante daquelas outras dos outros grupos sociais em que aqueles acontecimentos de fato transpareceram naquela sociedade. Então nós temos aqui essa questão que o Gibbs vai nos trazer dentro deste contexto, tá?
Deixa-me verificar aqui, porque sumiu o meu slide aqui, desapareceu, e eu estou aqui sem saber como é que eu faço, mas vamos já falar. Pronto, resolvido o problema, né? Então, veja que aí ele vai dizer que essa é a situação do desencaixe, né? Esses deslocamentos dessas relações, né? Que às vezes nós aderimos a alguns traços de algumas relações sociais aqui na América Latina, coisas que foram utilizadas por sociedades, inclusive sociedades tradicionais, como os hebreus, que aí da história dos hebreus temos toda essa questão do teocentrismo, bem como temos aí essa questão ele é contra o politeísmo, porquanto essa crença no monoteísmo, que é algo que advém dos povos do povo judeus, né? Então vejam que e aí as sociedades, por exemplo, as sociedades que aderem ao cristianismo, e aí vale ressaltar aqui o cristianismo dentro daquelas duas grandes vertentes que eu falava para vocês ontem, que eu falei para vocês ontem, que as duas grandes vertentes do cristianismo o protestantismo e o catolicismo. E por que o cristianismo? Porque dentro de um processo e de uma visão tanto sociológica quanto antropológica ou histórica, quando se fala de cristianismo, fala-se das pessoas que creem que Cristo é o Salvador, né? E, portanto, tem a Bíblia Sagrada como sendo o manual de regras de fé, né? Sendo a eminente palavra de Deus. Então, para estas pessoas, é denominado o termo de cristãos, né? Por que cristãos? Porque acreditam em Cristo como o Salvador do mundo. E aí temos, repito, o protestantismo e o catolicismo, né? Bom, e aí eu estou falando isso aqui para falar para vocês do desencaixe, que aí dentro do cristianismo há-se essa preocupação com o monoteísmo, ou seja, a existência de um único Deus, criador dos céus, da terra, né? Esse Deus que aí se aprende desde cedo que é um Deus único, porém trino, três pessoas e um só Deus, algo que advém lá da doutrina hebraica, né? E aí estou dando o exemplo que houve esse deslocamento nessas relações sociais, principalmente no que se diz ou no que diz respeito às práticas religiosas. E vejam que nós estamos em um tempo muito distante da história dos hebreus, pegando por base aí a história antiga, tanto do espaço, porque eles estão do Oriente Médio, como também do tempo, que estamos aqui em pleno século XX, quando a história dos hebreus remonta aí a mais de 1000 anos antes de Cristo, né? Prosseguindo aqui com Antônio Guedes, vemos que não se pode mais pensar no poder das instituições como tradicionais ou até mesmo como estáticas. Por que estamos discutindo isso aqui? Porque vocês, tanto da engenharia, quanto da logística, quanto da administração, que vão trabalhar com as organizações, essas organizações sendo as empresas ou o terceiro setor, mas não dá, nessa sociedade considerada a sociedade pós-moderna, não dá para se trabalhar, principalmente aqui na América Latina e na Europa e também na América Central e América do Norte, com essa concepção de uma sociedade estática, ou seja, de instituições tradicionais estáticas. Mesmo o Japão, sendo a sociedade tradicional em relação ao respeito, mas é uma sociedade que já alcançou, mesmo sendo destruída ali na Segunda Guerra Mundial, em 1948, mas deu a volta por cima e já foi considerada a maior potência mundial, pela sua capacidade de se reinventar e de criar, principalmente,
riqueza, elevando, assim, o produto interno bruto e a riqueza por membro daquela sociedade. Então, vejam que hoje não há espaço para essas sociedades tradicionais e estáticas, né? Elas sofrem com a reflexividade, que é constante, como a possibilidade de convivência com as diversas formas de vida e uma realidade por meio do poder da formação, trazido pelas facilidades da comunicação. Nós temos que nos reinventar. Veja aqui o que tivemos que fazer agora, principalmente agora nesse período de pandemia, nos reinventarmos, a fim de que não ficássemos parados no tempo e no espaço, a fim de que você continue com a sua vida como um acadêmico, fazendo o seu curso, e os professores tiveram que se reinventar para aprender a utilizar diversos aplicativos que até então não eram tão usados, a menos para reuniões dentro das estruturas organizacionais, daquelas instituições que têm várias filiais, que se utilizavam esses aplicativos do Zoom, do Meet, para fazer as reuniões de diretorias dentro dessas redes existentes, né? Principalmente as grandes redes bancárias, né? As redes universitárias, universidades com sedes em vários estados, né? E até mesmo países, utilizavam esses aplicativos. E agora nós tivemos que nos reinventar. Isso faz parte dessa sociedade reflexiva de Antônio Guedes, né? E isso se dá justamente pelo poder da informação, que é traduzido dentro dessas facilidades de comunicações que temos. Guedes e a teoria da estruturação. Vejam que o Guedes ele elabora a sua teoria da estruturação no sentido de explicar como as relações sociais na sociedade atual podem ser percebidas. E aí vem, sim, o conceito de estruturação, que visa inicialmente nos fazer apreender as estruturas sociais sobre o ângulo do movimento. Ou seja, apreender vai para além do aprender. Aprender, nós estamos aqui e aprendemos, inclusive, essa teoria que estamos estudando. E apreender é aprender e colocar em prática essa teoria que estamos estudando. E aí ele vai dizer que apreender as estruturas sociais sob o ângulo da movimentação, ou seja, vivenciarmos essas estruturas sociais dentro desta movimentação que está ocorrendo no mundo, na sociedade global. Por isso, principalmente com o advento da globalização, isso se torna mais patente, que inclusive a globalização foi o tópico que eu pedi no trabalho de amanhã para vocês discutirem lá no fórum da aula 8, que é a aula de amanhã. Né? Veja que Guedes vê como competência dos atores, e aí sempre que eu leio essa palavra, atores, eu faço questão de dizer, eu não gosto desse termo de atores sociais, atores políticos, porque quando nós falamos o que é o ator, ator é alguém que está fazendo uma representação. Não significa dizer que ele interpreta um papel, não significa dizer que o papel que ele faz é uma realidade, né? Então, ele pode... Daí nós temos, inclusive, os diversos categorias de filmes, né? Que aí a gente tem os romances, tem os documentários, e os atores que interpretam papéis dentro desses segmentos, né, e dessas categorias, então eles estão interpretando. Quando eu falo de prática, do ser humano na prática, eu prefiro chamar de o sujeito, né? Então, eu trocaria essa palavra, mas eu quis deixar aqui porque é a que é utilizada pelo autor. Eu não posso mudar o pensamento do autor e nem a fala do autor, mas eu posso comentar sobre ela e manifestar a minha discordância, desde que eu tenha como explicar por que eu discordo, né? Então, veja que os atores consciência, prática
e consciência discursiva. Então, ele vai apresentar aí, ver como competência dos atores ou do sujeito a consciência prática e a consciência discursiva. Aquilo que eu tenho consciência no meu dia a dia, da minha prática, e aquilo que eu tenho consciência e discuto isso no campo das ideias, nas teorias, mas tendo segurança disso. Portanto, a consciência prática é tudo que os atores podem expressar de maneira verbal, oral e escrita. Isto é a consciência prática. E a consciência discursiva? Tudo que os atores conhecem de maneira tácita, né? Ou seja, de maneira teórica, tudo que eles sabem fazer na vida social sem poder expressá-lo diretamente de maneira discursiva e estar ligada com a noção de rotina. Então, é essa forma que ele vai chamar essa consciência discursiva. É aquilo que eu não posso mudar, mas está na sociedade e faz parte da minha rotina, né? Então, veja, Guides, essa teoria, ele procura mostrar que as pessoas, em geral, têm uma percepção de mundo e de realidade em que estão inseridas. Isso nós precisamos ter. Como sujeitos da história, precisamos ter essa consciência da realidade na qual estamos inseridos. Não podemos ficar sendo mais um no meio da multidão. Nós temos que fazer parte desta multidão como sendo um na multidão, mas sabendo para onde esta multidão está indo. Temos que ter consciência. Daí porque a visão de mundo precisa ser ampliada, e ela é ampliada à proporção que vamos estudando, que vamos discutindo, principalmente essas discussões filosóficas, teóricas, sociológicas, antropológicas, nos dão um arcabouço teórico singular para compreendermos essa dinâmica da existência do ser humano e o porquê dessa existência, né? Daí, nós chegamos aqui já ao final desse nosso bloco, e como eu falei para vocês, eu vou agora parar a gravação aqui para a gente poder conversar um pouco mais, né?